Boa tarde. Agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui. Pronto, deu certo lá no Minadab. E vamos dar sequência ao nosso estudo, né, da questão das modelagens dos sistemas físicos em forma de função de transferência. Porque através da função de transferência é que eu vou, através do diagrama de bloco, que a gente vai ver também um pouquinho hoje, se Deus quiser, se der tempo, a gente vai conseguir trabalhar um pouco dentro da modelagem dos sistemas que a gente vai estudar. Porque através dessa modelagem que a gente pode prever como ele vai se comportar, e prevendo como ele vai se comportar, a gente pode projetar um controlador para que o sistema faça o que a gente quer. Beleza? Então, o que é que acontece? Na aula passada, eu pedi para que vocês trabalhassem os elementos da mecânica normal, da mecânica newtoniana, né? Porque a gente já fez os dos circuitos aqui, fez como é que funciona o capacitor. Na verdade, a gente fez aqui não, vocês já traziam isso como pano de fundo, digamos assim, né? Então, a gente trabalhou um pouco o circuito, que é o que não é mais comum, e eu pedi para vocês avaliarem esses que vocês estão observando a imagem no chat agora, não é verdade? E aí, pessoal, quais são as equações que definem esses três elementos, tá certo? De mecânicos. No caso, enquanto que a lei de Ohm nos dava a sustentação que a gente ia trabalhar quando trabalhava nos circuitos, né? Aqui, onde a gente tem os elementos mecânicos, a segunda lei de Newton, que a somatória das forças é igual a massa vezes a aceleração, ou é igual a zero se eu tiver um equilíbrio estático, na verdade, é quem vai nos dar o nosso guia para que a gente analise a massa, que é o meu primeiro elemento aí, na verdade, meu primeiro elemento é o de inércia, ou seja, a massa. Qual é a equação que define a massa? Né? O meu elemento de amortecimento é o nosso amortecedor, igual que você tem no carro, né? Em que esse elemento B está correlacionado com o deslocamento X, e o elemento elasticidade, que é a mola, tá certo? Em que a força é proporcional também àquele deslocamento. Então, como é que eu associaria esses elementos? A forma que eu me lembro, né, é essa. Vamos ver se eu estou correto. Lá de quando eu fiz Física 1, lá com o professor Euclimar. Eu fiz Física 1 com o Euclimar, viu, galera? Não, Física 1 não, na verdade eu fiz Mecânica dos Fluidos. Acho que não existe mais Mecânica dos Fluidos, né? Pode ver sim, como exercício. A gente pode ver no final. Eu queria tentar avançar um pouquinho, porque eu queria mostrar uma coisinha do diagrama de blocos. Aí a gente já coloca o circuito no diagrama de bloco. Pode ser? Beleza, Paulo. Valeu. Vocês estão vendo... Tá certo, a gente confere, então. Vocês estão vendo o elemento de inércia que eu coloquei aí? O que é que ele diz? Diz o seguinte, né? Que a força naquele bloco, naquela caixa, naquela massa, é igual a massa vezes a aceleração. Mas lembrando, a variável de saída que eu estou medindo não é a aceleração, pessoal. A aceleração é um estado. A variável que eu estou medindo é o deslocamento. Como é que eu correlaciono a aceleração ao deslocamento? Né? Como é que eu associo ao A no tempo para o X no tempo? Então, se você puder observar aí, né, eu sei que a derivada primeira da velocidade é a aceleração, e a derivada segunda do deslocamento é igual à aceleração. Então, se eu fosse correlacionar essa força que está atuando sobre a caixinha aí, né, no caso, como eu não tenho nenhum outro elemento ali, tem uma corda apenas, essa força, se ela estiver pendurada, ela é o peso, na verdade, ela é a massa vezes a derivada a segunda do deslocamento daquela caixinha. Perfeito? Tá certo? O elemento amortecedor é que não nos é tão comum, apesar de vocês já terem estudado também na física, mas fica o seguinte. Vamos lá. Consegui me desenrolar aqui, pronto. Perfeito, pessoal? Se vocês conseguirem enxergar aí. Então, o meu elemento amortecedor, que é o mesmo amortecedor do carro, né? Aquilo que ele usa para suavizar a oscilação da mola, né? Da suspensão,
o B, que é o elemento amortecedor, que multiplica a derivada do deslocamento no tempo, tá certo? E, por fim, o elemento de elasticidade, que nos é mais comum, vocês fizeram muita questão de massa-mola, creio eu que lá na parte da física, tá certo? É o deslocamento vezes a minha constante elástica. É o Kx, não é verdade? Para cada um deles. Então, aquela página ali completa que você teria dos meus sistemas mecânicos seria o seguinte, né? Associa. Consegui colar. Ele associa a força sobre o objeto, sobre a massa, a minha condição inercial, a derivada da segunda deslocamento, tá certo? Ao coeficiente de amortecimento, a derivada da primeira deslocamento, e ao coeficiente elástico, a simplesmente o deslocamento, tá certo? E eu sei que num sistema de massa, num sistema mecânico, a somatória das forças é igual a massa vezes a aceleração. Perfeito? Então, o que acontece? Eu posso usar também esses termos para definir e para modelar problemas, né? Por exemplo, vamos fazer essa primeira questão aqui. Vamos supor que eu tenha a seguinte massa suspensa e que eu tenha associada a ela tanto uma mola quanto um amortecedor. Utilizando lá a segunda lei de Newton, como é que eu vou modelar esse cara? Vocês conseguiram acessar essa última imagem aí, pessoal? Eu tenho um amortecedor B, uma mola K, a minha massa M, e eu quero correlacionar, né, sabendo que eu tenho uma força, nesse caso aqui, a massa vezes a aceleração em relação a cada uma dessas partes. Como é que elas estão agindo? Né? Como é que se dá a somatória de forças? Né? Aquela força que eu tenho atuando na massa, menos, né, porque ela está para baixo. Quais as forças que estão para cima? A que o amortecedor exerce, a que a mola exerce, e o resultado disso é a massa total vezes a derivada segunda do deslocamento. Perfeito? Então, como correlacionar agora a força com a minha variável de saída, que é o meu deslocamento? A minha função de transferência é x sobre f. Como é que fica essa função de transferência? Façam aí. Vocês entenderam, pessoal? Será que eu compliquei demais? Estão aí, pessoal? Só deu um nó na cabeça de vocês. Vamos botar um tempo aí. Vamos pegar. Beleza, mas pronto. Era importante saber se vocês entenderam a pergunta, pessoal. Né? Senão eu vou repetir aqui. Eu quero que vocês tirem a função de transferência que ela correlaciona a saída X com a força resultante F. Perfeito? Então, vamos dar 10 minutinhos para a gente fazer essa questão. Ó, isso é em T, mas a gente sabe, Paulo, que quando a gente vai fazer a função de transferência, a gente vai aplicar a transformada de Laplace para representar isso em S. Por quê? Porque as derivadas se tornam produtos, as integrais se tornam quocientes, não é isso? E a gente transforma derivadas integrais em produtos e divisões, que ficam mais fácil, beleza? Vamos lá, o tempo que eu tomo um café aqui em casa. 10 minutinhos, são 15h59 no meu, perfeito?
Então, às 16h09, a gente bate o martelo. Se vocês acabarem antes, coloquem aqui que a gente segue antes. Vamos lá, vamos tentando. Calma aí que o Arthur está digitando. Talvez ele tenha alguma dúvida, que eu já explico antes aqui. Mas você conseguiu entender agora? Pronto, veja a imagem. Eu quero que você modele a função de transferência da saída, que é o deslocamento x, em relação à entrada, que é a força resultante F. Vamos lá. Função de transferência já, hein? Deixa eu ver aqui se o Gelson matou, né? A massa vezes o Laplaciano ao quadrado, mais perfeito. Correto. Cadê? Tem como dar o joinha aqui? Não, né? Cadê? Ok. Vamos passar passo a passo a solução. Mas primeiro distribui um pouquinho mais, Arthur. Vamos ver, ainda falta 5 minutos. Vamos ver se você não chega a essa solução. A gente vai resolver aqui. Pessoal, enquanto vocês estão fazendo aí, se alguém souber, alguém tem algum tutorial lá do Facebook de como é que a gente faz para compartilhar a imagem sem ser da tela? Porque o que é que eu acho? Pelo menos o que aconteceu em digitais. Aqui ainda vai acontecer também. Aqui o problema do Skype ele é bem intuitivo, tá certo? Mas fica caindo direto, fica travando e tal. No Facebook, passei bem 50 minutos tentando desenrolar a questão de compartilhar a tela lá do Paint, para a gente poder colocar. Na verdade, eu queria compartilhar a tela direto do PDF, né? E não caiu nenhuma vez, mas eu não consegui compartilhar, né? E dessa forma, eu não consegui tentar a aula de hoje pelo Facebook. Minicam. Não sei, eu vou baixar. Já me sugeriram aquele outro Zoom, mas que é apenas de 40 minutos. E o do Facebook estava interessante, galera, porque já fica arquivado lá depois a imagem, né? O vídeo. Já fica direto. Ao contrário aqui do Skype, que a gente tem que gravar e depois tem que upar e tal. Mas, enfim, se alguém souber um tutorial interessante, manda para mim aqui, que sou mais do que amarrado. Opa, Claudiane conseguiu também. Alguém mais, pessoal? Aí já acabar o tempo. Opa, obrigado, Paulo. Vou copiar aqui, ficar no bloco de notas aqui do lado, para ver depois. Valeu. Alguém mais? Deu certo. Joaquim. Deixa eu abrir aqui da Vlad.
Não, esse denominador, Vládia, ele engloba todo todo esse polinômio, ms2 mais bs mais k. Que o que acontece? Essa somatória de forças são as forças que estão agindo aqui. É o F menos a força do amortecedor menos a força de K. Então, de um lado, igual a massa vezes a aceleração do outro lado. Tá certo? Aí, quando você passa para o outro lado, ele vai positivo, né? Aí fica o 1, né? Ele está no numerador e divide o denominador desse polinômio inteiro. Perfeito? É porque eu acho que no que o Francisco colocou, como ele colocou digitando aqui no chat, fica mais difícil ele colocar. Mas o certo era colocar talvez um parênteses para mostrar que o denominador é aquilo ali tudo. Tá certo? Certeza. Se você só quem aprende é quem está tentando mesmo. Só olhar não dá nada, não. Não fui eu que parei, pessoal. Se foi eu que parei, eu peço desculpas. Eu não sei o que foi que eu cutuquei aqui e apertei, não. Tá certo. Quem estava gravando, eu acho que era a Vládia. Aí foi sem querer, o Álvaro parou. Se alguém puder continuar, a gente não, eu espero um pouquinho para a gente continuar antes da gente resolver a questão, para não sair sem. Não, não tem problema não, Álvaro. Não. Felipe, o somatório das forças é igual a zero, no caso, se ele estiver em equilíbrio. Nesse caso, na definição que eu coloquei, uma vez que a gente tem uma força, que é inclusive a nossa variável de entrada, a nossa variável de entrada é o quão forte está sendo empurrado aquilo ali. Tá certo? A resultante daquilo ali é a massa vezes a aceleração. Se eu tivesse um equilíbrio, a somatória das forças era igual a zero. Não sei se foi. Beleza, o Felipe conseguiu entender. Deu certo? Então, tente fazer com a sem ser a somatória das forças igual a zero, igual a massa vezes a aceleração. Ou massa vezes a derivada a segunda do deslocamento. Pessoal, o tempo bateu. Alguém está tentando ainda? A gente espera. Deu certo, Laércio? Beleza. Mais alguém? Creio eu que o Álvaro está gravando agora, Vlad. Aí depois tem que juntar. Acho que se vocês estão cada um como grava numa parte, é só juntar. Beleza, obrigado, Sérgio. Pode, não tem problema. No YouTube, a gente vai perder as imagens que eu estou colocando, não é isso? Coloque na íntegra lá no YouTube, mas se você puder me passar depois, ou baixo direto do YouTube, depois me passa o link, que eu vou tentar editar para colocar as imagens que eu estou inserindo no vídeo, para fazer sentido, porque senão eu fico só falando aqui, e aí quem vai assistir depois não consegue entender, porque está perdendo as imagens que eu coloquei aqui no chat. Tá certo? Eu não sei se quem está gravando, se abrir a imagem, se dá certo, aí não vou saber responder. Ó, pronto, o Sérgio disse que está deixando as imagens na tela, então dá certo. Na outra ficou legal, beleza. Depois me passa o link da outra, Paulo, por favor. Se ficou boa.
Está favorável. Então, vamos dar sequência? Então, deixa eu colocar a resolução inteira aqui. E a gente comenta um pouquinho. Tentar compartilhar a tela do Paint, para a gente ir passo a passo. Vamos lá. Tentar mudar aqui, pessoal. Só um minuto. Se cair aqui... Aplicativo... Pessoal, vocês estão enxergando a janela do Paint? Por gentileza, confirmem para mim. Sim, beleza. Então, vou começar a falar aqui e tentar apontar lá no Paint esse passo a passo, beleza? Então, olha o que é que acontece. Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Primeiro, o que é que a gente está usando? Deixa eu selecionar aqui. A gente vai usar aqui o conceito de... Vou botar o pincel. De força igual a massa vezes aceleração. Eu acho que foi o Felipe que procurou naquela hora, né? Que ele está tentando fazer o equilíbrio das forças, colocando igual a zero. Não. Aqui, como eu estou definindo, ó, que essa força aqui, ó, está atuando, que vai ser inclusive a minha variável de entrada, né? O que eu forço no sistema, eu já sei que isso aí está em movimento. E que então tem massa vezes aceleração. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho que essa força menos a resistência do amortecedor menos a resistência da mola, as duas forças, resistência do amortecedor e resistência da mola, é igual à massa do conjunto, M, vezes a aceleração. E a aceleração a gente sabe que está correlacionada com o deslocamento aqui em relação à segunda derivada. Tá certo? Vou alternar um pouquinho no chat só para saber se tem alguém com dúvida. Até aí tudo bem, pessoal? Vocês conseguiram enxergar eu mexendo lá no Paint? Beleza, né? Então tá conseguindo ver lá o que eu estou mexendo. Ótimo. Então vou continuar. Ah, sim, eu pensei que tinha travado. Então tá certo. Essa é a intenção. Vamos ver se a gente consegue desenrolar aqui pelo pente. Então o que é que eu tenho? Vamos voltar lá, né? Então eu tenho que a força menos o coeficiente de amortecimento, que é o B, vezes a derivada do deslocamento, menos o coeficiente elástico, né? O K da mola, vezes o deslocamento. É igual ao M, que é a massa, vezes a derivada a segunda do deslocamento. Então, está todo mundo em função de X, e eu quero correlacionar ele com F, que vai ser a minha função de transferência. Perfeito? Então, eu vou colocar F do lado esquerdo e vou colocar todo mundo do lado direito. Então, o que é que eu tenho? Eu vou seguir o ordenamento da maior derivada aparecendo primeiro. Então, eu tenho M vezes a derivada a segunda de X, mais B vezes a derivada a primeira de X, mais KX. Perfeito? Por que ficou o mais aqui? Né? Essas forças, quando estavam do outro lado, estavam com menos, que eu considerei o sentido positivo, o sentido da força resultante, tá certo? Então, quando elas passaram para o outro lado, elas ficaram positivas. Se eu aplicar a transformada de Laplace, da derivada à segunda, dá S2, Laplaciano ao quadrado, vezes o deslocamento x em S, tá certo? Né? Ou seja, na frequência, mais o B vezes o Laplaciano, vezes o deslocamento x em S, mais o K vezes o deslocamento x em S. Tudo isso vai ser igual a força agora em S também, tá certo? Tá todo mundo aqui no domínio da frequência. Então, por gentileza, pessoal, se você ainda tem alguma dúvida da transformada de Laplace, dê uma revisada lá, rapidamente. Essas transformadas foram simples, tá certo? Só consideração aqui, ó, condições iniciais nulas. Beleza? Ok? Então, o que é que eu tenho? Eu vou colocar em evidência aqui o meu deslocamento. Perfeito? E colocar todo mundo aqui entre o parênteses. Fica massa vezes o Laplaciano ao quadrado, mais
coeficiente de amortecimento vezes o Laplaciano mais o K, né? MS2 mais BS mais K. O que é que eu faço? Eu posso passar o F dividindo para o outro lado, né? E o M, né? Perdão, e toda essa expressão do parênteses dividindo para o outro lado. Então fica o meu X, que é o meu deslocamento, sobre a força, é igual a 1 sobre MS2 mais BS mais K. Perfeito, pessoal? Deixa eu tentar retornar aqui. Vocês conseguem me ver novamente? Está todo mundo me vendo e me escutando? Deu certo, galera? Ficou alguma dúvida como é que a gente encontrou isso daí? Vou alternar lá de novo para o Paint, só para colocar uma coisa a mais. Pessoal, essa função de transferência a gente pode representar como a forma do diagrama de blocos, certo? Onde na entrada aqui eu tenho F de S, quase que não sai, e na saída eu vou ter X de S. Perfeito? Essa daqui é o meu G de S, que é normalmente a forma genérica que a gente usa para representar a função de transferência, né? Que é a X, né, em S, na transformada de Laplace, já na frequência sobre F, beleza? Que no nosso caso é um polinômio de segundo grau. Mas lá na frente a gente vai dar uma olhadinha que o grau do polinômio, como está correlacionado os seus coeficientes, como está correlacionado as raízes, né, se são distintas, se são complexas conjugadas. Como essa correlação vai dizer muita coisa de como é que está funcionando o sistema para a gente. Beleza? O Paulo está preocupado com a defesa dos animais. Se mataram um cachorro. Não for daqui de casa. Beleza, pessoal? Podemos seguir? Operador de transformado de Laplace em caixa. Sim, é a forma de representá-los em diagrama de blocos, a gente chama. A gente não chama de caixa, chama de diagrama de blocos, tá certo? A gente vai se acostumar com esse nome. Eu pretendo hoje falar um pouquinho mais sobre diagrama de blocos, porque a simplificação deles vão nos permitir tratar com sistemas mais complexos, tá certo? Mas sim, essa é a representação do diagrama de blocos. Então, eu tenho uma setinha na entrada do bloco, que é a entrada, que é normalmente quem está a minha variável, que depende do denominador. A setinha da saída é a minha variável controlada, né, a saída em si, tá certo? E dentro daquela que eu representei ali pela função g, né, é todo aquele polinômio 1 sobre ms2 mais bs mais k. Perfeito? Tranquilo, pessoal? Então, vamos ver se vocês conseguem fazer outra aqui. Essa questão eu acho que está no Ogata. Vou tentar copiar aqui para vocês. Opa, não. Tenho que editar aqui, senão eu já ia mandar a resposta. Mata o goleiro.
botar aqui o Skype. Pessoal, vocês conseguem ver a imagem que eu estou postando aí? Sim? Não sei se vocês já estão conseguindo escutar de volta. Sim, Paulo? Será que vocês conseguem fazer essa função de transferência? Será que já é pedido para apelar aí? Onde eu tenho o deslocamento do caminhão, da carreta, enfim, né? No momento t igual a zero. E y é o deslocamento relativo, né, ao solo dessa massa aí. Será que vocês conseguem resolver essa, pessoal? Deixa eu pôr no Paint lá para a gente começar a resolver. Pessoal, por gentileza, vamos dar mais 10 minutinhos para a gente tentar resolver essa, pode ser? É pesado. Vamos tentar. Nem tanto. Depois você vê ela feita, aí você vai ver que não é tão pesada. Quem tiver, pessoal, o Ogata, na quinta edição, que é aquele da capa azul, deixa eu tentar pegar ele aqui. Aqui, achei. Não, é a quarta edição. A quinta edição não tem aqui. Os livros ficaram todos Sobral. O meu da quinta edição também. Eu estou aqui só com a quarta edição. Da quinta edição que eu levava para a sala com vocês. Mas, enfim. Tentem aí, galera. Mas, se eu não me engano, o Ogata quinta edição, se você futucar aí na internet, você acha ele. Tá certo? Eu não vou dar o link aqui, que eu não vou fazer isso, mas se vocês tiverem um pouquinho de paciência, vocês encontram ele aí. Não entendeu o desenho? Deixa eu tentar. Limpa a conta do pessoal do YouTube. Você edita essa parte, pelo amor de Deus. É o link para compra. Isso, perfeito. Está correto. O Laes falou que está correto. Você tem o deslocamento total e o deslocamento relativo. Então, por exemplo, do fator de amortecimento, né? Eu vou considerar que o deslocamento para a direita é positivo. Então, tem menos, né, o fator de amortecimento, aí a derivada do deslocamento relativo, que é o y, que é uma das forças, aí, de novo, o amortecedor é B menos o deslocamento de U, que é o deslocamento geral. Aí, a mesma coisa para a mola, tá certo? E aí, isso é igual a massa vezes a aceleração quadrada. Aqui, eu não tenho a correlação daquela força. A minha variável que eu estou buscando aqui é um deslocamento em relação ao outro, deslocamento relativo em relação ao deslocamento absoluto, tá certo? Então, por isso que eu não tenho aquela força ali antes. Ela não vai fazer parte da minha função de transferência, mas eu sei que a força resultante, que no caso, né, a componente vinda do amortecedor, a componente vinda da mola, em relação a cada deslocamento, o absoluto e o relativo, é igual a massa vezes a aceleração do conjunto, tá certo? Como a carreta em si que está carregando, eu estou desprezando a massa, é só aquele M, né, da parte que está em cima da carreta.
Vamos dar uma tentada. Eu vou alternar lá para o Paint para saber se a gente consegue, aos pouquinhos, resolver. Vocês estão enxergando o Paint, pessoal? Vamos dar, então, 10 minutos para essa aqui também. Ah, tem a resposta. Vou botar só no Paint aqui, senão mata o goleiro. Já tem a resposta todinha. Ah, não tem mais o Paint. Poxa. Não sei porque que sumiu o Paint aqui para mim. Pessoal, eu não estou conseguindo mais acessar o Paint aqui. Por gentileza, quem está gravando, se puder abrir só a montagem da questão para quando for postar lá o vídeo, o pessoal conseguir enxergar, tá certo? Eu agradeço. A gente marca 10 minutos aqui, ó, são 16h30. Então, 16h40 a gente resolve. Beleza? A questão, dessa forma aqui, ó. Opa, aqui está seja por isso que o Laércio... Opa, acho que está certo, Laércio. Deixa eu... Pessoal, que eu vou corrigir aqui no Paint, galera. Deixa eu... Aqui... Tá aqui. Para armar o problema, para quem está tendo um pouco de dificuldade em casa aí, pronto. Esse aqui, ó, é DY, DT. Tá certo? Perfeito? Vocês estão conseguindo ver aí no Paint? Todo mundo conseguiu ver? A questão montada, galera? Pronto. Essa aí tá montada a questão. Como é que a gente chegou nessa daí? O que é que acontece? Ó? Se você for olhar aqui, opa, se você for olhar aqui, né? Você tem o deslocamento, você está olhando aqui, e você tem o deslocamento relativo. Perfeito? Então, cada um dos fatores mecânicos, que é o amortecedor, ele está agindo em relação ao deslocamento total e em relação ao deslocamento relativo. Tá certo? Então, é por isso que aqui eu tenho menos o B, derivado a primeiro deslocamento relativo, menos ele em relação ao deslocamento total. Em relação ao deslocamento total. Perfeito? A mesma coisa para a mola. É o coeficiente de elasticidade menos deslocamento relativo, menos deslocamento total. Perfeito? Isso aqui vai ser igual à derivada segunda do deslocamento relativo. Tá certo? Uma vez que a minha carreta aqui eu não estou considerando a massa dela. Tá certo? Beleza? O que é que acontece? Se eu fizer a transformada de Laplace dessa equação aí, eu vou obter algo similar a isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo colar aqui para vocês. Vocês conseguiram ver? Perfeito? Quem conseguiu chegar nessa parte?
Quem conseguiu chegar até essa parte, pessoal? Pois não, Paulo. Se você está dando a diferença do sinal, só do sinal, eu acho que eu entendi. Essa diferença do sinal negativo, o que é que acontece? É porque, no caso, o deslocamento relativo em relação ao deslocamento total é um menos o outro, não é verdade? Vocês concordam? Então, é por isso que elas vão agir antagonicamente, tá certo? Perfeito? Que o deslocamento relativo, quando o meu deslocamento total está para a direita, o que é que acontece com o deslocamento relativo? Né? Quando a carreta se mexe, a tendência da massa é ficar e comprimir o amortecedor e a mola. Não é verdade? Perfeito? Aí, por que Y então está para a direita? Tá certo? Por que Y então está para a direita? É porque é o sentido que eu tomei como positivo. Beleza? É por isso que lá no meio, entre um e outro, o sinal aparece negativo. Se você fez a mesma coisa só com sinais trocados, é como quando eu tenho um circuito elétrico, que quando você vai considerar a corrente final, então ela aparece negativa. É só porque o sentido é contrário. Beleza, pessoal? Então, a partir dessa equação que a gente tem aí agora, tente chegar à função de transferência. Perfeito? Lembrando, se o deslocamento total está vindo para a direita, o deslocamento relativo ele tende a comprimir aquela mola e aquele amortecedor. Né? A gente sabe que a reação normal ele vai em direção ao fundo da carreta. Tá certo? E aí a gente convencionou o deslocamento para a direita positivo. É por isso que a setinha estava colocando para lá. Não, nesse caso, a soma das forças é a massa vezes a aceleração também. Só que a aceleração está relativa, né? Como a minha carreta, o que está carregando a massa, a gente considerou como massa desprezível, só quem é massa vezes aceleração aí, né? Deixa eu voltar aqui para o pente. Só quem tem massa vezes aceleração aqui é esse cara aqui, ó. Se só esse cara aqui tem massa, só esse deslocamento aqui vai multiplicar, está correlacionado à aceleração. Tá entendendo? É por isso que é massa vezes a derivada segunda do deslocamento relativo em relação ao tempo. Perfeito? Tá certo, pessoal? Deu para entender mais ou menos como é que chegou aí? Quem entendeu mais ou menos a forma como ela está armada, por gentileza, senão a gente volta aqui e repete um pouquinho, tá certo? Nesse ponto que a gente está agora, que está lá no pente agora, quem consegue mais ou menos entender ali como é que apareceu aqueles valores, o que é o U, o que é o Y. Beleza. A partir dele, galera, vamos tentar agora a função de transferência de novo. O pessoal está digitando, eu estou esperando para saber se há alguma dúvida. Eu estou aqui à disposição. Tá joiado? Vocês vão tentar, então? Vamos lá, a gente espera mais um pouquinho, mais 5 minutinhos aí. Overtime, prorrogação, morte súbita. Então, se você está tentando, acompanhe aí os passos seguintes. A letra tá feia aqui, pessoal, mas a parte seguinte aqui é KU de S, viu? O que é que a gente fez aqui na sequência? Jogou quem tem
Y para um lado e que tem U de S para o outro. Deixa eu colocar aqui, deixa eu pegar minha canetinha. Aqui. Aqui, ó, é K, U e S. Beleza? Estava aqui embaixo. Risca esse aqui. Deixa eu botar para apagar. Pronto. Beleza? Então, o que acontece? Se você tiver todo mundo que tem Y de um lado e U no outro, né, o deslocamento relativo do lado, o deslocamento absoluto do outro, você vai acabar com isso aqui, ó. Tá certo? Perfeito? Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer Y sobre U. Então, você vai passar U para cá dividindo e vai passar esse polinômio todinho aqui, ó, dividindo para o outro lado. Então, você vai ficar aqui, Y sobre U é igual a coeficiente de amortecimento vezes S mais K dividido por MS2 mais coeficiente de amortecimento. Esse B aqui é maiúsculo, tá, pessoal? Esse B aqui é o mesmo desse. Ok. Começar a mudar a variável no meio da brincadeira, dá merda. Mais BS mais K, tá certo? Você vai ter, por fim, a minha função de transferência, algo desse tipo. Deixa eu pegar aqui a fonte também. Beleza, galera? Ficou claro essa primeira parte aí? Tá certo? Então, esse é só um exemplo do como vai se comportar essa questão da modelagem mecânica em relação à função de transferência. Perfeito? Então, note novamente aí, eu defini as variáveis que eu vou trabalhar, né, que vão definir aquela função de transferência, e através da minha modelagem mecânica, vocês aprenderam lá na física mecânica, lá na física 1, morreram de fazer exercício desse tipo lá, de arremesso, de queda livre, enfim, de alguma coisa nesse tipo aí, para que eu, utilizando a transformada do Laplace, obtenha a minha função de transferência. Eu vou esperar só um pouquinho, tem gente digitando, a Vládia pode estar com uma dúvida, vou esperá-la. Deu certo também, ótimo, beleza. Tá certo? Então, os problemas que vocês trabalharam em Física 1, pessoal, são válidos, né? De novo, o objetivo dessa disciplina não é fazer uma revisão dessa modelagem física. A gente traz como pré-requisito ela. Então, se você, por acaso, tem ainda o caderno de Física 1 com alguns desses exemplos, né? Massa-mola, que você tem em relação a como modelar, só que lá era tudo em forma de derivadas integrais, não era isso? Pegue alguns e use a transformada de Laplace. Pega as funções de transferência de alguns deles, refaça alguns deles, para que esses conceitos tenha para você 4 operações croquimal. Mas para que você tenha revisado, talvez, um pouco essa questão desses conceitos. Tá certo, pessoal? Vamos tentar outra. Vamos tentar agora o deslocamento em relação ao movimento relativo do sistema, tá certo? Um para um lado e outro para o outro. Mas não vai dar tempo. Calma aí, eu vou... A gente passa para casa, não, todos são em casa, né? Mas dá a dica aqui. Ixi, saiu cortada aqui a figura. Só um minutinho, pessoal. Pronto. Olha o que é que acontece nessa daqui. Vocês estão conseguindo ver lá no Paint a nova imagem? Vocês estão conseguindo observar certinho? Dá certo? Beleza. Então, olha o que é que a gente tem. Nesse caso, a gente tem a mola de um lado e o amortecedor do outro. Não é isso? Com a massa entre elas. Então, o que é que você tem? Você tem que o deslocamento
o deslocamento de U, né? Menos o da mola vezes o de Y, menos o amortecedor e o deslocamento em Y é igual a massa total vezes o deslocamento em Y ao quadrado. Tá certo? Eu tenho uma segunda equação, né? Que eu posso rearrumar isso daqui para o outro lado para ter que o deslocamento em U é igual a massa vezes deslocamento em Y, derivado da segunda, mais o coeficiente de amortecimento vezes o deslocamento em Y a primeira, mais K vezes deslocamento em Y é igual ao deslocamento em U. Essas duas equações podem ser utilizadas para tirar a função de transferência nesse caso. Mas deixa eu voltar aqui. Pessoal, vocês conseguem ver a minha imagem novamente? Não? Sim ou não? Sim? Beleza, voltou. O que é que eu quero? Essa daí a gente vai colocar para casa. Eu vou colocar aqui até no chat para vocês ficarem com ela guardada. E a gente resolve amanhã. Eu queria colocar o mais importante, que é se vocês saírem sabendo fazer essa modelagem quando terminar aqui, meu trabalho está cumprido. Quem aqui sabe mais ou menos como funciona o motor de corrente contínua, pessoal? Só para eu ter uma ideia de na turma, quem sabe o que é uma máquina CC? Coloquem aqui, vou colocar uma enquete, tá certo? Para saber se eu vou ter que passar um material extra em relação a isso ou não. Só um minutinho. Onde era a enquete aqui? Tirar a votação. Votem aí. Vamos ver. Vamos ficar anônimo e a gente... Não. Não. Acho que a maioria mesmo é não. Tá certo. Eu vou usar um material complementar, beleza? Que é não autoral, ou seja, não é meu. Mas como a gente está... Eu ia postar aqui para a gente compartilhar a tela, mas como a gente está gravando também para o YouTube, eu não sei se eu posso mostrar. Talvez eu botar o link para vocês abrirem aí. Talvez seria o ideal. Deixa eu pensar aqui. Deixa eu fazer outra pergunta. Ixi, não cabe a pergunta. Lembro. O Sérgio está falando que os vídeos no YouTube são privados, mas será que por ser um conteúdo de outra pessoa do YouTube, o YouTube não vai achar ruim? Todo mundo lembra, então, o que é que acontece com a questão do
do princípio da espira no campo magnético, não é isso? Então, eu vou pular essa parte. Eu tenho um vídeo, eu vou depois postar para vocês assistirem depois. Tá certo, pessoal? Quem não se lembrou e tal, mas estou vendo aqui que a maioria lembra. Mas então, a partir daqui eu vou pedir para... Eu não vou passar, eu vou pedir para vocês acessarem, para a gente não correr o risco de tomar algum problema aí. Do princípio do motor. É um vídeo curtinho, tá, pessoal? Calma aí que tem gente digitando. Vou esperar aqui, pode ser uma dúvida comum. Ah, beleza. Pessoal, eu vou pedir, por gentileza, que você acesse aqui o conteúdo do rapaz aqui, tá certo? Vou tentar abrir aqui só para ver se tá joiado. Aí eu peço também que você ajude. Clique lá no joinha, que a gente vai usar o material que não é autoral, tá certo? Para que a gente consiga avançar um pouco sem eu precisar voltar muita coisa, né? Então, ele vai dar aqui o princípio de funcionamento do motor CC, beleza? Só funciona se você lembrar daquele quesito do eletromagnetismo, o que é que acontece quando você coloca a espira lá no campo magnético, beleza? Senão não adianta, senão não vira, tá certo? Então, é um vídeo curto, deixa eu ver quanto tempo mais precisamente. Vixe, não, né? Esse aqui é de 20 minutos, não vai dar. E até onde você vai assistir. Você vai assistir até mais ou menos aos 10 minutos. Do começo até 10 minutos. Senão não vai dar para fazer aqui. Depois você assiste um ref devagarzinho aí e completa em casa. Tá certo? Então assistam os primeiros 10 minutos desse vídeo aí, só para vocês lembrarem como é o princípio de funcionamento. Que eu quero agora, o que é que eu quero fazer? Eu quero modelar o motor de corrente contínua. Antes de você assistir, peraí, não começa a assistir agora ou não. Mas o motor de corrente contínua, pessoal, ele tem um desafio, que é o que eu estava preparando vocês aqui para isso. Ele tem uma parte que é elétrica, eletromagnética, na verdade, então ele tem um enrolamento de armadura, né, que dependendo do tipo de motor, tem outro vídeo que eu vou passar para vocês, ele pode ser do tipo paralelo, né, o chanjo em série, tá certo? E esse enrolamento, ele vai ter uma correlação com o torque, que é a parte mecânica, que é essas equações mecânicas que você viu. Só que em vez de ser uma força, é um torque. Então você tem um coeficiente de atrito viscoso, né? Você tem um torque gerado em relação àquele campo produzido, e que vai ser, no caso do motor CC, proporcional à corrente. Então, a gente vai fazer duas modelagens. Nossa senhora, o carro de som passando aqui. Você vai ter duas modelagens, uma elétrica e uma mecânica, e a gente vai juntar duas em uma função de transferência de duas partes. Tá certo, pessoal? Mas, para isso, eu preciso que vocês entendam o básico do funcionamento do motor CC. Então, dá uma olhadinha nesse vídeo aí, só nos 10 primeiros minutos. Depois, em casa, você vai ver ele todo e tal. Vale a pena. A qualidade está um pouco ruim do áudio, mas eu acho que dá para ele passar essa parte aí. E aí a gente começa a modelar o motor DC, tá certo? Dê uma olhadinha aí, vou marcar aqui. São 17h07, então te volta às 17h17. Vamos lá, galera. Acho que ainda tem 3 pessoas terminando, devem estar no finalzinho, é isso? Vocês voltaram a me escutar? Tranquilo? Beleza? Pessoal, eu creio que a gente não vai conseguir ver a modelagem, mas eu armei mais ou menos o problema, coloquei na imagem que vocês estavam vendo aí, tá certo? O motor de corrente contínua, no caso, né, que ele tem o comutador, faz com que a corrente, né, mantenha o sentido dela, e a tensão que eu estou aplicando a ele vai ser proporcional à velocidade que ele vai girar, beleza?
Nisso, o que é que eu tenho? Dependendo do tipo do motor, eu não lembro se esse vídeo fala sobre os tipos de motores, mas eu tenho um outro aqui que eu posso colocar, né? Dependendo do tipo de motor que eu tenho, a correlação entre a corrente de armadura e as variáveis elétricas muda um pouquinho, se ela vai estar em série ou se ela vai estar em paralelo, tá certo? Mas no nosso caso, a gente vai fazer a modelagem do motor série, né? Então, você tem a resistência de armadura e a indutância que estão em série com o enrolamento, tá certo? Então, série com o estator, beleza? Dessa forma, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter um circuito elétrico, que se você abrir aquela imagenzinha lá do lado, né, você vai ver que você tem um elemento que não é uma resistência, né? Representação da resistência do enrolamento, a representação da indutância, tá certo? No estator, e que ela vai me dar uma força contra a eletromotriz, ali que está colocada na armadura, naquele modo motor, e isso vai gerar para a gente o movimento de rotação, né? O torque motor, e é lógico que o torque de carga, que é esse TL, agindo contra o torque motor, né? Que é o peso que você vai ter naquele eixo do motor. O que é que ele está puxando, né? Se ele está puxando uma esteira, se ele está vazio, enfim, o que é que ele está puxando. Então, a gente vai ter uma correlação entre uma modelagem elétrica e entre uma modelagem mecânica. Então, a gente vai deduzir algumas dessas equações para que no final eu consiga juntar. E, na verdade, o que a gente vai propor são várias pequenas funções de transferência, vamos fazer um diagrama de bloco que vai abarcar todas essas funções de transferência. Para isso, antes, não vai dar mais tempo agora, mas para isso, antes, o que é que eu quero falar com vocês? Eu quero falar para vocês um pouquinho sobre diagrama de blocos. A gente está começando a trabalhar com diagramas de blocos de forma intuitiva, tá certo? Mas existem certas, o pessoal já está saindo até, existem certas variações dos diagramas de blocos, tá certo? Que são padrões que sempre ocorrem, a derivação, a soma ou subtração, tá certo? Os diagramas em série, os diagramas em paralelo. Então, como você trata esses blocos? Que a gente vai tratar cada parte que a gente vai ver dessa função de transferência e depois nós vamos fechar essa malha. E a gente vai ver, inclusive, como é que calcula uma malha fechada. Tá certo, pessoal? Então, eu conto com a presença de vocês amanhã. A gente vai dar uma encerrada por hoje. Eu vou postar, além desse vídeo, outros vídeos para vocês assistirem. Tá certo? Dessa vez eu vou pedir para vocês... Sim. No caso, pessoal, o que é que eu fiz? Eu trabalhei com a modelagem mecânica antes, porque era algo que a gente já via. E no livro, se eu não me engano, ele trata primeiro de diagrama de blocos, ele faz um bocado de exercício de diagrama de blocos, antes de tratarem das modelagens. Então, eu preferi partir de uma parte que a gente já conhece, que era a modelagem, achar uma função de transferência única, e depois eu vou mostrar nos diagramas de blocos, se Deus quiser, na aula de amanhã, como essas funções de transferências interagem entre si. Então, está um pouquinho diferente do livro, Aminadab, mas nada que você não consiga entender, até porque você já conhecia essa parte da modelagem. A gente já fez na física, a gente já fez no eletromagnetismo. Tá correto? Beleza? Joia. Então, eu vou postar alguns links aqui para vocês verem. O do motor CC continua. Quem não lembra do princípio eletromagnético lá das espiras, era porque, teoricamente, se vocês colocassem que vocês não se lembravam, vocês tinham que ver antes desse do motor CC, tá certo? Vocês vão ver esse do motor CC na íntegra e depois vocês vão dar uma olhada nesse aqui, que são os tipos de motor de corrente contínua. Então, quando você vê lá o vídeo da galera que se esforçou para fazer, que editou, uma coisa que eu não sei fazer, é editar vídeo, dá lá o joinha para os caras, considera um maluco lá o trabalho que os caras tiveram para que eles consigam sempre continuar produzindo vídeo, tá certo? E depois, eu não sei se eu já posto aqui, se vocês já quiserem olhar com antecedência, isso eu deixo para amanhã, para depois que a gente falar, para não confundir o juízo de vocês. Eu acho que eu vou botar um de modelagem aqui, que ajuda você a resolver algumas questões que a gente já tratou, tá certo? Beleza, pessoal? Pessoal, amanhã a gente vai tentar pelo Skype novamente. Hoje ele foi muito menos
inóspito, pelo menos para mim, a minha experiência aqui hoje no Skype foi muito menos inóspita do que aquela da semana passada. A gente conseguiu trabalhar um pouquinho aqui com o Paint, conseguimos